intenção, né, para quem me conhece, sabe que eu sou taróloga, sou astróloga e trabalho com as mesas, né, sou a criadora das mesas. Mas a minha intenção agora, nesse período, não só nessa live, mas em várias outras, é falar mais sobre astrologia. É falar mais sobre significados, é falar sobre os signos, é falar sobre N questões da astrologia que eu acho que são importantes, porque como o Francisco colocou aqui, é um verdadeiro achado você conhecer o seu mapa astrológico. E existem milhares de formas de você conhecer o seu mapa astrológico pela internet, inclusive muitas gratuitas, né? Existem sites que fazem aquele mapa com uma pequena descrição gratuita. Mas a verdade é que o nosso mapa astrológico, nosso mapa de nascimento, é a forma mais completa de você conhecer a si mesmo, conhecer, ter uma indicação clara das suas experiências, do seu futuro, sim, de acontecimentos, probabilidades futuras. É uma fórmula mágica de você conhecer os seus desafios, as suas dificuldades, as suas qualidades, os seus dons. É uma forma de responder para você por que você veio nessa vida, por que você tem determinadas experiências, por que você se sente de determinadas formas, por que determinados padrões de atitudes e ações sempre são os padrões que você utiliza, por que você atrai determinadas pessoas, por que você se atrai por determinadas pessoas. E essa é só uma pequena demonstração do que você pode ter de conhecimento no mapa astrológico. A diferença é a experiência, o tipo de leitura que o astrólogo faz sobre aqueles mesmos dados, aquela mesma imagem impressa. Da mesma forma como nós temos níveis de consciência das pessoas, nós temos níveis de aprendizado, nós temos níveis de conhecimento também. Então, há muitas pessoas por aí que têm sim um conhecimento superficial, mas existe algumas poucas que têm um conhecimento aprofundado, real. E na minha experiência, o mapa astrológico da gente, ele serve para você se entender profundamente, explicar para você por que você é como você é, mostrar para você o que você deve fazer para evoluir, para mudar, para transformar-se, para atingir não só a realização dos seus desejos, mas a verdadeira realização da sua alma. Porque todos nós viemos com este mapa astrológico literalmente para nos levar para caminhos que são importantíssimos para a nossa alma. Cada uma das nossas vidas tem um intuito muito importante, é de nos levar a determinadas experiências de aprendizado. E essa encarnação não é diferente das demais. E descobrir, passar por uma análise profunda, entender um mapa astrológico nesse nível, traz para a pessoa um grande direcionamento para que ela possa evoluir, transformar, se realizar, fazer tudo o que ela precisa e, detalhe, encontrar as capacidades em si mesma, encontrar os obstáculos e transformá-los em capacidades para que ela literalmente possa alcançar não só as experiências da vida, mas essa realização da alma, que é tão importante no nosso desenvolvimento de consciência. Por isso que o nome dessa live são as verdades, né? Que eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, vou falar pontos que eu acho que são importantes dos signos, para falar os pontos de evolução, as características, processos importantes para evoluir, para aprender. E por isso, porque hoje é a primeira live desse assunto. Né? Eu literalmente vou dividir esse assunto em algumas lives nas próximas semanas. Tá? Inclusive, perguntei aqui para o pessoal e eu vi que todo mundo gostou muito da ideia da live mudar para terça-feira. Eu também achei uma boa ideia.
Parece que quarta-feira sempre acontece alguma coisa. Eu falei, então vamos mudar para terça-feira, achei uma boa opção. Então não tenha uma pressa, né? Eu sei que muitos têm os signos variados. Hoje eu vou falar de alguns signos, mas eu vou continuar esse assunto nas próximas lives, tá? E eu vou separar também aspectos especiais, vou fazer lives exclusivas falando sobre amor, que o pessoal gosta bastante, os signos no amor. Vou falar sobre combinações de signos, tá? Então, todas as questões que vocês gostariam que fossem abordadas nesse âmbito astrológico aqui por mim no canal, podem mandar depois como comentários, como pedidos, né? Não necessariamente aqui no chat só, mas depois que o vídeo fica liberado, que eu sempre vejo ali, e isso vai me mostrando o interesse de vocês, e eu vou trazendo alguns interesses anteriores da lista que eu estou prevendo para poder agradar vocês. E é lógico, gente, quando você conhece alguns aspectos importantes do seu signo, quando você conhece então aspectos importantes do seu mapa astrológico, você literalmente consegue fazer os processos de cura e transformação rapidamente. Quando a gente tem consciência de algo, a gente sabe o que fazer e como mudar. Então, conhecer, nem que seja coisas básicas do signo, hoje eu vou falar de alguns signos, coisas que teoricamente, dentro de uma análise astrológica, é básico, mas que já são informações profundas, isso já te dá uma forma de pensar um pouco sobre você e sobre a sua vida, e você realmente perceber aquilo que você deve trabalhar. Tá? Então, toda a intenção de todos os assuntos que eu trago aqui sempre é despertar em você a consciência daquilo que você precisa fazer, daquilo que você tem de bom, daquilo que você tem como um obstáculo, daquilo que vai trazer para você uma vida melhor e uma alma melhor, tá? Então, é esse motivo, até para quem me conhece, sabe que eu vou falando sempre, preparei isso daqui, vou falando devagarinho, tá? Fiz anotações, fui fazer estudos para fazer da melhor maneira possível para trazer isso para vocês, tá? E esse movimento astrológico, ele é o começo do movimento para se trabalhar esses aspectos astrológicos em mesas cristalinas, né? Então, o pessoal sabe que uma das mesas que eu vou trazer para a gente trabalhar vai ser a mesa cristalina astrológica. Então, esse aqui é o primeiro movimento, é um primeiro acompanhamento para as pessoas começarem a entender, para as pessoas começarem a se conectar a essa energia, para começar a trazer a materialização da energia desse trabalho tão importante, que é o trabalho astrológico nas mesas, né, nos processos de cura, tá bom? Então, gente, assim, como é a primeira live, então vou iniciar alguns processos né, alguns comentários, algumas coisas que eu acho que são legais. Lembrando aí todo mundo, hein? Todo mundo que assistir, curte o vídeo, curte a live. E prometo para vocês que depois eu faço videozinhos menores e mais curtos sobre os signos, tá? Sobre os assuntos. Igual eu tenho feito, colocado no canal. Faço isso também para vocês terem acesso mais rápido. Então, a astrologia, gente, quando a gente fala de signos, a gente fala de astrologia. E a astrologia é uma ciência. É uma ciência extremamente antiga. E já existem milhares de provas e estudos. E desde que o homem existe como homem no nosso planeta, ele olha para cima e ele olha para os astros, para a posição dos astros, a combinação da posição dos astros nas constelações, para entender sobre o momento, sobre o clima, para prever como ele vai agir com a agricultura, na época que ele faz, né, que ele fazia algum movimento nômade, para períodos bons para contato com o divino, busca, né, das raízes divinas, da onde vêm os seres que realmente são os pais, né, os grandes deuses.
Então, a verdade é que a astrologia, ela faz parte, tá, da vida, dos processos naturais dos seres humanos. E quanto mais os seres humanos foram aprendendo sobre a observação dos astros, o entendimento dessa conexão entre os astros e as constelações, mais o ser humano pôde crescer, pôde desenvolver-se, pôde prever o futuro, prever processos físicos, pôde utilizar essas previsões para determinar o que ia ser feito. Então, não sei se vocês sabem, mas acredito que até hoje, a verdade é essa, todos os grandes chefes naquela época eram os reis, mas hoje nós temos chefes de estados diferentes, todos os chefes de estados, todos os chefes que comandavam grupos desde os primórdios, tinham sempre um astrólogo, uma pessoa que entendia sobre os astros ali ao lado, para dar direções mesmo, para dar previsões. A astrologia, ela é literalmente a arte de prever o que vai acontecer através do entendimento e da combinação dos potenciais de realização, que são tanto do indivíduo como de fatos históricos de algum momento. A astrologia pode prever aspectos pessoais e aspectos coletivos. Inclusive, para se calcular, né, um mapa astrológico e a gente ter certeza do nosso signo, a gente literalmente precisa de 3 aspectos fundamentais. É necessário isso. É a data e a hora de nascimento e o local certo, o local preciso do nosso nascimento ou de alguma coisa que eu quero estudar. E pela astrologia, eu posso trazer entendimento sobre todas as questões históricas que aconteceram. Da mesma forma, a gente pode prever como vai ser o desfecho de situações se você souber a data, a hora e o local onde isso vai acontecer. Tá? Se você sabe a hora, por exemplo, que começou uma guerra, se você faz um cálculo, um mapa astrológico sobre aquela guerra, você já tem uma capacidade incrível de prever os resultados, o tempo que vai durar e como vai ser todo esse processo. Da mesma forma que quando você tem a data, a hora e o local do nascimento de uma criança, você consegue realmente prever eventos futuros, tendências, probabilidades, personalidade, relação com família, relação com o outro, se vai ter irmãos, e né, relacionamentos amorosos, vida profissional, tudo. Por quê? Porque quando a gente analisa qualquer aspecto astrológico, nós analisamos indiscutivelmente o quê? Analisamos como estão esses planetas, né, no nosso céu, dentro das constelações, das 12 constelações zodiacais, e todo o processo de análise de conexão entre esses planetas, os signos onde estão esses planetas e principalmente as casas onde estão esses signos, onde estão esses planetas. Então, por isso que eu não acredito que uma pessoa consiga ser um bom astrólogo se ele não tiver muitos anos de estudo. E um astrólogo não tem fim no processo do estudo. Sempre existem mais coisas para se aprender, para se entender. Quanto mais você conhece, mais profundamente você pode descobrir ou aprender conceitos mais e mais profundos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é a ciência mais antiga. Então, tem muita coisa para se aprender sobre essa ciência, tá? Para vocês terem uma ideia, há vários tipos de análises que a gente pode fazer na astrologia. Análise vocacional, a análise humana que a gente chama, que é a característica das pessoas, do ser,
e ela pode ser subdividida em várias análises, tipo análise da astropsicologia, né? A astrologia vocacional, a astrologia médica, né? A astrologia sociológica, né? A forma como a pessoa lida com a sociedade, a astrologia kármica que faz uma parte dessa, a relação entre pessoas. Tem várias vertentes para analisar. Tá? Assim, das para mim que são mais fortes que a gente utiliza é justamente a vocacional, para a pessoa ter noção dos dons, das suas vocações, daquilo que ela veio para fazer na vida, não só profissionalmente falando, mas como alma, como espírito. Essa astrologia de relações, né, para entender as relações, para entender relações específicas, a astrologia kármica. Todo mundo que faz mapa astrológico comigo sabe que eu faço análise de 5 relações kármicas, porque eu acho que é fundamental. E a astrologia mesmo de previsão, né? A previsão do ano, a previsão do momento, que eu acho assim que são importantíssimos para a gente, e todo mundo que passa mapa astrológico comigo todos os anos, antes do aniversário, vem fazer o mapa da revolução, porque é impressionante mesmo como muda o nosso aniversário, mudam os aspectos, o nosso signo continua o mesmo, mas ele vai para outras casas, para outros locais, tem outras conexões com os astros. Nós temos todos os anos ascendentes diferentes, a lua diferente, tá? Então, por quê? Porque durante a nossa vida, essa dança do nosso signo, em todos os planetas dentro do nosso mapa, que é o que nós chamamos de revolução solar, essa dança dos signos nas casas, nada mais é do que formas que o nosso eu superior encontra de fazer com que nós coloquemos o foco para determinados pontos da nossa vida a cada ano. E também uma forma de nós lidarmos, inclusive com a própria energia do nosso signo, de formas diferentes, em setores específicos. Tá? Então, para quem começa a estudar ou acompanhar a astrologia, o seu signo, faz um mapa astrológico e começa a entender isso, nossa, é como se fosse basicamente um vício mesmo. Porque você literalmente quer entender, quer saber, e você sabe que aquilo realmente é o teu direcionador. É como você vai estar naquele ano, tá? Então, gente, existe também a astrologia mundana, que é essa astrologia dos fatos, né, coletivos, cotidianos, tá? A astrologia que fala sobre o ambiente, aonde as pessoas estão inseridas, a coletividade, tá? Então, é uma forma também de analisar. A pessoa vai entrar numa empresa ou a pessoa vai fazer uma sociedade, uma associação, isso aí é importantíssimo, essa análise é incrível, maravilhosa. Vou entrar num relacionamento com alguém, quero saber se dá certo ou não, maravilhoso essa combinação astrológica. Astrologia horária, né, que responde questões específicas a partir, né, do mapa do instante. Então, é aquilo que vai acontecer, é o momento. Eu falo, olha, agora eu quero saber, né, tal coisa vai acontecer nesse momento. E aí, né, como é que vai ser? Ela responde mesmo, tá bem legal. A astrologia kármica que baseia o quê? Na lei da ação e reação, causa e efeito das relações que são kármicas, de processos kármicos também, né? Então, não são só as minhas relações kármicas, tem muitos aprendizados, vivências kármicas que a gente traz de outras vidas. E isso é visto pela astrologia kármica, tá? E, obviamente, a astrologia de negócios, que tem a ver com caminho de vida, com profissão, com dom de vida, né? Com planejamento, acompanhamento, organização, desenvolvimento de processos profissionais, utilizada muito também, muito importante, muito legal usar dessa forma. A astrologia vocacional, que fala da análise das vocações, análises profissionais, análise das vocações espirituais, né, da sua tendência de caminho de vida, principalmente profissional e espiritual, para mim, é um tipo de análise astrológica que todas as pessoas deveriam fazer pelo menos uma vez na vida,
tá? Mesmo, fundamental. Principalmente a gente fazer para os nossos filhos, para a gente poder ter um direcionamento, dar direção para eles, saber como eles são, saber lidar com eles, conseguir impulsioná-los para o melhor, nesse desenvolvimento profissional e desenvolvimento espiritual, né, como alma, eu acho fundamental, só para vocês terem uma ideia. E lógico, né, aquela astrologia que lida com as catástrofes, com os processos que acontecem na coletividade, tá? A gente já sabe que isso é real, que isso é verdade. E antigamente, uma coisa que era utilizada muito, que hoje é utilizado menos, mas acreditem, pasmem vocês. Hoje eu moro no interior e eu sei que é utilizado sim no interior, astrologia agrícola, que determina o melhor período de plantio, de colheita, de armazenamento e até de venda dos produtos agrícolas, tá? Então é uma coisa que ainda é utilizado sim. Nós vivemos muito em sociedades mais, né, ah, é, menos voltadas ao campo hoje em dia, né, mais tecnológicas, mas nos ambientes agrícolas isso é utilizado sim, tá? É muito legal. Gente, quando a gente fala de signo, a gente fala do zodíaco. Zodíaco são os 12 signos zodiacais. O zodíaco é o quê? O que é aquele zodíaco, né? Por que eu nasci num determinado signo? Literalmente porque o momento em que você nasceu é analisado o quê? O movimento, onde estava o Sol, no movimento que ele faz, né? Aquele movimento circular ao redor da Terra. E nesse movimento que ele faz ao redor da Terra, no período de um ano, ele passa pelas constelações. E pasmem você, por causa dos equinócios, né, dessa precessão dos equinócios, existe uma diferença. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui ó, no horizonte a constelação, né, eu estou olhando, por exemplo, a constelação de Escorpião, mas a verdade é que o Sol, ele está, né, no signo posterior, ele está em Sagitário. Tá? Então, a gente às vezes enxerga, mas por causa desse movimento, ele está sempre no signo posterior. Por isso que existe uma diferença entre a astrologia hindu, védica, e uma diferença entre a astrologia tradicional, tá? Porque eles calculam dessa forma diferente. Porque o signo que está ali na frente é o próximo, eles pegam esse signo que está ali, né? E não, por exemplo, o Sol está em Virgem, mas o signo que está subindo no horizonte é Libra. Eles falam que, né, a Védica, a hindu, fala que o seu signo é aquele, ou o anterior. Agora não me lembro ao certo. O da gente é o que está subindo, na astrologia tradicional é o que está subindo, e o deles é o que está anterior, tá? Então, por isso que tem diferença. Normalmente, nós somos, na astrologia hindu, nós somos um signo anterior, tá? É bem legal a gente entender isso. Eu já sei fazer mapa astrológico hindu, não trabalho com esse, trabalho com tradicional, mas já fiz alguns mapas, não só para mim, mas para várias pessoas. É interessante ver, porque na verdade é legal você entender ali e analisar, ver como você se identifica mais. Eu me identifico mais pelo tradicional, percebo nitidamente o tradicional. Os signos, né, nós temos três tipos de signos. Os signos que são os animais, representados pelos animais, é Sagitário, Leão, Escorpião, Touro e Câncer e Capricórnio. Temos os signos humanos, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Aquário. Instrumental, que é Libra. Né? A gente fala que Libra já é o diferente aqui. Então, só para vocês entenderem que através da análise do conhecimento do nosso signo solar, a gente pode distinguir assim, características incríveis das pessoas. Tá? A gente consegue compreender a vitalidade física, a saúde. Olha que interessante, né? Porque literalmente cada signo tem uma tendência, tá? Tem uma região do corpo, tem uma astrologia, a astrologia da saúde, que é muito interessante. Uma hora eu vou abordar numa live só essa astrologia da saúde. E é impressionante. A pessoa é daquele signo, se ela, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema que ela tem, é sempre naquela região. E os signos, eles têm os elementos.
né? Lembra? Fogo, terra, né? Cardial, ele é água, ar. Ele tem, né, as capacidades dele, é mutável, é fixo, tá? O signo tem várias definições quando a gente vai estudar. Não é só o signo D. Ele é. Boa tarde, pessoal. Não é só o signo D. O signo literalmente tem. Quando você vai analisar o signo, ele tem vários aspectos para você analisar, vários pontos. Por isso que é importante a gente conhecer profundamente, tá? Pelo signo, a gente já consegue saber a capacidade de liderança dessa pessoa. A gente consegue saber se ela lida bem com esse aspecto de liderança ou se ela precisa, se ela é o tipo da pessoa que precisa ser liderado. A gente consegue saber a vocação dela, os talentos dela, as buscas de realização profissionais, como eu estava falando, as buscas de realização espirituais. A gente consegue saber o modo como ela se relaciona com a autoridade, com figuras paternas, com pessoas mais velhas, com patrões, com chefes, com pessoas superiores. A gente consegue também saber o modo como ela se relaciona socialmente. A gente consegue saber o modo como ela se relaciona amorosamente, porque são tendências naturais de todos os signos. E quando nós pensamos no nosso signo solar, nós pensamos no nosso eu. Vou explicar isso para vocês. Tá? Quando a gente pensa nesse signo, a gente consegue compreender os verdadeiros objetivos da vida da pessoa. A missão de vida da pessoa, ela está muito dentro da análise do Sol, tá? Só para vocês entenderem esse Sol. No mapa astrológico, a gente vê o Sol, o signo do Sol, a casa que ele está e todas as conexões que ele está fazendo, para você ter essa certeza da vocação, tá? Isso é importantíssimo, é fundamental. É através do Sol que a gente consegue identificar o impulso espiritual, a ligação da pessoa com o universo, os seus processos de consciência, os processos necessários para a evolução. A gente consegue entender a experiência dessa vida, a razão pelo qual ela está encarnada, e é que ela precisa passar. É isso tudo pelo Sol, só para vocês entenderem, pelo signo do Sol. A gente consegue encontrar os pontos de ascensão, elevação, crescimento e os pontos de queda, onde ela realmente pode cair em vórtices muito negativos, inclusive ter quedas de consciência. Aí isso também tem a ver com o Sol e com as qualidades desse Sol. A gente consegue compreender as necessidades de aprendizado, as tendências mentais, tendências emocionais, as facilidades que essa pessoa tem e as dificuldades, não só internas, mas com a vida. Tá? Então é muito legal a gente compreender os aspectos fortes de signo. Lembrando, tá? Não sei se vocês sabem, depois põem aqui para mim e me conta se vocês sabem ou não. Todos os signos têm decanatos. Vocês sabiam disso? Agora, curiosamente, eu pergunto para vocês. Nós temos todos os signos. Como é que funciona? Cada signo, ele tem 30 graus, né, no zodíaco. O zodíaco é aquela esfera, né, é 360 graus dividido por 12. Cada signo tem 30 graus. Esses 30 graus, eles são subdivididos a cada 10 graus. Então, acreditem, para aqueles que não sabem ou não se lembravam, vale a pena lembrar. Nós temos os 3 decanatos. As pessoas são do mesmo signo, mas dependendo do dia que elas nasceram, elas têm características diferentes. Elas têm subregências do quê? De outros planetas, né? Então, por exemplo, Libra, a regência de Libra natural é Vênus. Só que se o libriano for do primeiro, do segundo, do terceiro decanato, ele tem uma subregência. Essa subregência, ela é baseada nos demais, né, nos 3 signos daquele mesmo elemento. Existem 2 formas de se analisar a subregência. Tem a hindu e tem a outra, como é que chama? Vamos lá, tem a hindu e aí estava até ali na apostila, esqueci. Tem uma outra que era utilizada antigamente, mas já fazem assim séculos e mais séculos que todos os astrólogos
resolveram utilizar a ascendência, né, a subdivisão dos decanatos pela orientação hindu, que é o quê? É a subregência dos signos do mesmo elemento, tá? Até porque faz sentido. Se o seu signo é do elemento terra, você tem qualidades muito profundas desse elemento. Então, essas diferenças, elas têm que ser baseadas no mesmo elemento, porque aquilo é muito forte também, tá? O signo da gente, o signo solar da gente, ele tem relação com o nosso espírito. A tua alma, o teu espírito, ele tem uma relação profunda com o signo que você nasceu, o signo solar. Essa experiência ela é muito importante para você, ela tem a ver com como você se sente, como você entende o que é certo, o que é errado, como a sua alma compreende as situações da vida, as buscas da sua alma, o seu nível de consciência, a sua necessidade de experiências para evolução, as dificuldades, as limitações, os dons, tudo que você tem, o seu espírito imortal, né, do acúmulo das suas demais vidas, tem uma profunda relação com o signo que você do seu sol, nosso signo solar. Tá? Isso é indiscutível na astrologia. O seu sol é o seu ser, é o ser que você é, e detalhe, é o seu ser evoluído, é o seu ser ideal, é aquilo que você vai buscar a tua vida inteira. Você tendo consciência ou não, as qualidades básicas, os processos fundamentais deste signo, você vai buscar. A sua idealização sobre si mesmo, sobre a vida, é baseado no signo que você nasceu aí, no seu signo solar, tá? A sua essência, ela é claramente conectada ao seu signo solar. Tá? A sua essência é aquilo. Por mais que você fale assim, eu não tenho nada a ver com o meu signo, a verdade é que você tem. Aquilo pode ser que esteja totalmente inconsciente ou que, melhor ainda, exista dentro de você um conflito muito grande com aquilo. Tá? Mas, indiscutivelmente, a sua alma, ela vivencia aquela experiência, aquelas coisas profundas daquele signo. E falo para vocês com uma experiência assim real de uma libriana que tem um mapa astrológico todo à avessa e que sempre se achou nada libriana, e à medida que foi evoluindo, foi tendo consciência, foi se desenvolvendo, conseguiu perceber o quanto inconscientemente, internamente, sou libriana. E é legal, porque daí eu comecei a fazer as pazes com isso, comecei a me aceitar mais, consegui me trabalhar melhor, ser uma pessoa melhor. Tá? Então é muito interessante esse processo de conflito. Então, é a nossa essência, isso é fato. E só para vocês terem uma ideia, o Sol é a sua totalidade. Por quê? Porque tudo da tua vida vai se resumir ao seu Sol, ao seu signo solar. Tudo que você for fazer, tudo que acontecer, vai de alguma forma ser conectado e se conectar a essa sua essência aí do seu signo. Tá? Então é importantíssimo a gente aceitar isso. Tá? Então, por mais que temos milhares de aspectos no nosso mapa astrológico, como eu disse, um dos pontos mais fundamentais é a gente conhecer o nosso signo solar, tá? O seu signo solar é o teu ponto de referência em tudo que você vai analisar, tudo que você vai escolher e tudo que você for decidir, tá? Indiscutivelmente. O signo solar é o nosso corpo consciencial. Lembra aqui no canal que a gente sempre fala dos corpos físicos, mentais, emocionais, espirituais e conscienciais? O corpo consciencial tem a ver com a nossa consciência, o nosso ser mais evoluído, espiritual, aos corpos mais conectados ao eu superior. O seu signo te conecta a isso. Por isso que é tão importante a gente ser muito bem resolvido com a gente se conhecer profundamente. Porque quanto mais você se conhece profundamente, mais você se identifica, se aceita, mais consciência, mais evolução, mais próximo do seu eu superior.
a pessoa que se aceita profundamente consegue atingir todas as realizações que ela busca, tá? Então, a própria astrologia já dá embasamento para esse conceito que nós falamos na espiritualidade. Misericórdia, Senhor, ótimo. Fabrício mesmo, né? Eu ia falar seu nome. Fabrício, imagine para mim, sou uma libriana interceptada na casa 1, dentro de Virgem, que me identifico muito com Virgem, com Plutão, né, que é de Escorpião, uma conjunção quase exata com o meu Sol. Imagine para mim o que é aceitar na minha alma que eu sou libriana. Então eu entendo misericórdia, porque é totalmente diferente de tudo que eu sempre imaginei, porque era muito, o Libra em mim é muito profundo. Então, usando esse exemplo, né, do signo, vou explicar para vocês. O nosso signo solar, ele traz características muito marcantes das experiências que a alma passou nas demais vidas. E às vezes a gente nasce com esse signo totalmente difícil de conectar, totalmente fora daquilo que a gente imaginava, né? Totalmente distante do que gostaria. E a gente luta contra isso o tempo inteiro, porque na verdade a gente traz experiências, traumas, escolhas, vivências de outras vidas que são baseadas naquilo que é importante daquele signo. E é por isso que a gente nasce nesse signo. Tá? Então, por isso que a gente fala que o mapa astrológico é uma grande fonte de autoconhecimento e de transformação, tá? Porque mexe bastante mesmo. O meu é semelhante à novela mexicana, Câncer. Boa. O nosso signo é a nossa vontade, tá? Inclusive, vou falar do signo, depois, em outro momento, a gente fala das luas nos signos, né? Eu tô falando no sol, tá? A gente tá falando do signo solar hoje. É o centro da nossa consciência, é a relação com o ego, ó, aqui que tudo que a gente tá falando aqui é relação com o ego, é a vitalidade, é a disposição, é a vontade, tá? É onde a gente busca o sucesso, seja de uma forma consciente ou inconsciente, tá? É o ponto da realização, gente. Olha que interessante. Por isso que é importante a gente conhecer. Porque, inclusive, entendendo esse aspecto do meu signo, que eu consigo descobrir como tornar aquilo que eu quero em real, material, vivência mesmo. Tornar desejos realidades, tá? Inclusive, os nossos signos, eles mostram os nossos desejos mais profundos, aquilo que a gente busca concretizar durante a vida. Pode ser consciente, pode ser inconsciente. Seu signo solar é o seu poder, a sua honra, é o seu orgulho, é o seu poder criativo, a sua percepção de vida, é o seu modelo arquetípico do masculino, tá? Isso é legal entender que o sol é isso. A sua luz, consciência, clareza. É onde e como eu posso enxergar a vida. Inclusive é o ponto de transformação de todos nós. Tá? Então vale a pena a gente aprender bastante, analisar bastante sobre os nossos signos, na verdade, signo solar. Então, primeiro signo solar, né, para a gente falar sobre isso, vou falar, primeiro signo, vou seguir, tá? Nas lives eu vou seguir a linha astrológica tradicional, né? Vou começar por Áries. Deixa eu ver então aqui. Sempre indico para os meus clientes fazerem mapa astrológico, que é muito importante conhecer a si mesmo. É o início do autoconhecimento. Sim, Francisco, e te digo mais. Uma pessoa que faz, por exemplo, quando uma pessoa faz mapa astrológico comigo, eu pergunto para ela o quanto ela já conhece sobre isso, para poder ir profundamente, mais profundo do que aquilo que ela conhece. Mesmo que seja o básico, uma pessoa que muitas pessoas nunca fizeram, então eu trago as noções básicas e entro profundamente à medida que dá, e se a pessoa conhece, eu vou cada vez mais profundo. E desde que
sempre, desde que eu atendo em mapa astrológico, sempre gravei o áudio. Por quê? Porque no momento em que você está conversando com a pessoa no mapa astrológico, o que que acontece? Ela tem muitas percepções, muitos insights, muitos entendimentos, muitas explicações. É um ponto incrível de autoconhecimento. Só que à medida que ela vai se conhecendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo, se ela ouvir novamente aquele áudio, ou se ela passar de novo por um mapa astrológico, ela vai cada vez mais profundamente. Eu digo que o mapa astrológico ele é uma chave de conhecimento profundo. Se você usar o seu mapa astrológico, analisá-lo sempre e usá-lo como um direcionador, você pode atingir níveis de consciência, transformação e evolução monstruosos, quem sabe até iluminação mesmo, tá? Porque ali tem coisas que dificilmente você enxergaria de outra forma. Eu uso muito como base primordial para mim, da minha vida, da minha experiência, da minha grande busca que eu falo, né, que é conseguir atingir a iluminação, pelo menos a ponto de eu não precisar mais encarnar, né, experiências do corpo físico da terceira dimensão. A minha busca, ela sempre está embasada pelo meu mapa astrológico. Quem eu sou, quem eu vim, esses processos. E eu vou utilizando o tarô para eu entender, né, coisas mais claras, momentâneas, ou processos ali, né, adicionais, mas a base estrutural das minhas grandes análises sobre mim mesma vem desse meu mapa astrológico, tá? Então, literalmente, ele é, assim, na minha opinião, o maior ponto, assim, chave para a pessoa desenvolver o autoconhecimento. Não só começar, mas desenvolver mesmo, tá? Vamos falar de Ares. Quem é ariano aqui hoje ao vivo? Põe aqui para mim. Quem é ariano que está aqui? Ares é o primeiro signo. O Ares, né, o signo de Ares, ele é o elemento fogo tradicional. Eu acho que um dia vale a pena, numa live, falar só sobre os elementos, não é? Assim, é muito legal quando a gente estuda isso. Inclusive, em várias conversas que eu tenho assim com amigos que perguntam sobre astrologia, eu falo que se você quiser entender o signo do outro, basta você pensar sobre o elemento e pensar, né, nos elementos dos signos dos relacionamentos para entender muita coisa. Eu sempre abordo muito isso nas conversas, principalmente informais. Então, é legal a gente entender sobre esse elemento. Ares, gente, ele é o elemento fogo. O elemento fogo no seu mais puro instinto, tá? Na sua força maior. Tá? Então, o ariano, pela natureza dele, ele tem independência. Ele literalmente, ele pode se prender a situações, ele pode se prender a relacionamentos, ele pode sim ter compromisso com algo ou alguém, mas ele precisa viver a independência. O ariano, para ele estar bem, para ele ser uma pessoa boa, e inclusive para que ele possa evoluir e crescer, indiscutivelmente ele tem que viver essa independência, tá? Isso é muito importante mesmo, tá? Faz parte da alma. A experiência dele encarnada nessa vida é o eu. É o eu em todas as escalas, de todas as formas. É importantíssimo que ele vivencie o eu. É a experiência que vai trazer, é o motivo pelo qual ele é do jeito que ele é o motivo pelo qual ele age, das formas que ele age, e é o motivo pelo qual ele pode evoluir. Tá? Ele literalmente precisa conhecer. Ele precisa ser ele e depois, num nível maior de consciência, ele precisa conhecer a si mesmo. Inclusive para o ariano, a grande evolução, grande dificuldade, mas a grande evolução é o mergulhar em si mesmo. Ah, esse é o ponto-chave. O ariano precisa dessa independência e da liberdade. Ele não consegue se sentir
preso. E se você tentar obrigar um libriano, um ariano, se você tentar obrigar um ariano a fazer coisas que ele não quer, ele se sente extremamente frustrado, ele deixa de ser ele mesmo e ele entra na sombra dele. Isso pode ser não faço, ou pode ser eu vou fazer, mas da pior maneira possível, em atitudes emocionais. Não que ele vá fazer mal feito, não é isso, mas ele transtorna, ele se transforma, ele mostra para a pessoa o pior dele ou os aspectos mais profundos da sombra, tá? Porque ele precisa da independência e da liberdade. Não tem nem o que falar. Outro aspecto fundamental de Áries é a ação. Áries é regido por Marte, né? Movimento, ação, guerra, luta, vou atrás, ideais, brigar por esses ideais, buscar aquilo que eu desejo, ir atrás. Esse movimento que vai rompendo, vai desbravando. Se não fôssemos arianos, nós vivíamos ainda dentro das cavernas. Tá? Então, essa energia tão forte, esse elemento, ela é importante. Tá? Porque literalmente um ariano veio para criar algo novo, para desbravar, para ser diferente, para ter novas ideias, para dar um movimento para o novo. Crescimento da humanidade, da civilização, ela é totalmente dependente do movimento das pessoas do signo de Áries, ou das pessoas que têm um Áries, é muito bem colocado no mapa astrológico, vamos dizer assim. Tá? Então, por isso que eu sempre brinco, né? A gente brinca e fala coisas ruins dos signos, mas todos os signos têm altíssimas qualidades, tá? Isso é legal entender. O ariano é imediatista. Se você quer matar um ariano, é você chegar para ele e falar assim, tá bom, peraí, né? Ele fala assim, ó, vamos sair? Fala, tá bom, peraí que eu vou só me arrumar ou pegar alguma coisa ali. Acabou. Você frustrou, acabou, minou, destruiu tudo que esse ariano ia fazer. Tá? Ele é imediatista, é agora. E quando a pessoa tem um processo regido pelo Áries, ela quer fazer de imediato. Ah, tive a ideia, eu vou lá e faço. Sem pensamento, é a ação. Tá? Da mesma forma, ele é impaciente. Ele não aguenta esperar. Né? Da pessoas que querem alguém que compreenda e que fique, e que espere, que dê atenção. Não deve se relacionar com o ariano, porque não quer dizer que o ariano não gosta de você, mas não é a essência dele. O ariano não tem essa paciência. E ariano é impulsivo. Ele literalmente age por impulso. Quem aqui conhece um ariano próximo sabe que de repente, do nada a pessoa faz. De repente, do nada a pessoa fala e já fez. Ou de repente tá fazendo e te põe no meio e você fala, meu Deus, mas você não ia pensar sobre isso? Você não tinha falado que estava querendo saber? Não, já fui, já estou fazendo, já fiz. Isso é a natureza. Então, um ariano precisa entender que essa é a sua natureza, essa falta de paciência, essa motivação exagerada, essa ação sem pensar nas consequências, nos prós e contras, essa impulsividade, isso faz parte da sua essência. E que se você direcionar isso de uma forma positiva, você vai crescer muito na sua vida. Tá? Você vai se colocar em situações complicadas? Vai. Mas você vai também crescer e atingir N projetos incríveis na sua vida. Isso é fundamental, tá? Para vocês terem ideia, o Áries é bom para iniciar. Inclusive, ele traz muita renovação. Gente, o ariano começa qualquer projeto. Ele tem a criatividade, ele tem o insight, ele tem a ação e ele começa. O difícil é fazer um ariano e ir até o final. Não é da alma dele. Ele inicia o projeto, mas assim que ele iniciou o projeto, ele literalmente vai entregar para uma outra pessoa, para outras pessoas fazerem. Ele dificilmente o ariano vai ficar até o final. Porque como ele é muito independente, muito livre, ele também tem esse crescimento, essa criatividade. Olha que interessante, os arianos são extremamente criativos.
extremamente inovadores. Eles trazem a renovação. Um ariano que nasce numa família, ele vai trazer muitas formas diferentes de responder, de agir, de se relacionar. Tá? Então, é importante a gente compreender isso. E quando você vai lidar com um ariano, você tem que entender isso. Não tente fechá-lo numa casinha. Não tente obrigá-lo a seguir um padrão. Não tente dizer para ele o que é certo e o que é errado. Não tente dizer para ele que existe um jeito certo de fazer as coisas. E existem vários passos até atingir o objetivo. Esquece. Você só está irritando ele. E ele está se fechando, porque daí ele vai ficar com birra, com raiva, vai se fechar, vai entrar no sistema de autoproteção e perdeu ali o ariano. Perdeu toda a capacidade que você tinha de ter aquele ariano te ajudando, te auxiliando, viajando com você numa boa. Tá? Então é muito legal entender isso sobre o signo de Áries. Olha só que legal, o ariano, ele é a manifestação da esperança. Gente, o ariano sempre acredita que vai dar certo. E detalhe, quando ele bota na cabeça dele que vai dar certo, ele tem a ação para fazer e fazer dar certo. Vai fazer dar certo só porque ele decidiu que ele quer que dê certo e porque ele quer que aquilo dê certo. Tá? Então, é incrível isso. E ele é a manifestação da esperança, porque ele não vai ficar olhando o lado negativo. Ele vai levar aquilo numa tendência a fazer aquilo dar certo. Ele acredita que vai dar certo. Normalmente, olha, eu não me lembro de, assim, não me lembro mesmo de um ariano negativo. Geralmente o ariano é positivo. Essa energia do fogo, do elemento, da ação, da esperança, da crença, tá? Então é legal entender isso. Ele é animado, tem muito ânimo, muita disposição, tem medidas total, né? Não tem medidas. Vai fazer do jeito que der na telha dele e não vai se fechar em determinações. É, gente, corajoso, destemido, forte, tá? É muito legal. Inicia tudo, mas depois vai entregar para as outras pessoas. Ariano não termina nada, tá? Inclusive, não adianta. Ariano em relacionamento, olha, para ter um ariano em relacionamento a vida inteira, tem vários aspectos influenciando aí, porque ele pensa em terminar e sair várias vezes. Tá? O ariano não é aquele que vai discutir relação e fazer um monte de movimento para dar certo. Não, não é da essência dele, porque na alma dele fala assim: ah, cara, o que não tá dando certo, a gente pula para uma outra e vamos fazer. Ele faz isso com trabalho, ele faz isso com relação, ele faz isso com tudo. Tá? Isso é da alma dele. É forte. Não existe ariano fraco. Ariano que parece fraco, em paz, zen, é ariano que tá guardando, tá fervilhando, tá ruminando, tá igual louco por dentro. Porque a Ares é força. Eles são fortes, são corajosos, destemidos mesmo, tá? Faz tudo sem planejamento. Não adianta. E ele vai falar para você que ele planejou. Porque dentro da cabeça dele, ele fala assim, ó, então eu vou lá e vou fazer isso. É o planejamento. Ele vai saber o primeiro e o segundo passo. Isso é um planejamento. Não peça para um ariano para ele fazer uma programação de um ano, de vários passos, projeção de vários anos. Não vai rolar, porque ele é impossível ele manter aquilo, porque ele é muito inconstante, ele vai evoluindo, ele vai mudando os interesses, as coisas vão acontecendo, novas coisas vão surgindo, outras pessoas aparecendo, e ele vai envolvendo com aquilo, e algo que era um projeto de meses atrás, anos atrás, perde o sentido, porque ele já está envolvido num outro processo, está envolvido numa outra situação, numa outra vontade. Aí isso é o Ares. E às vezes tem coisas que ele fala assim, vou fazer tal coisa. Só que aquilo ele não deu a motivação necessária. Ele abandona isso para fazer outra coisa. Anos depois ele lembra e fala, poxa, eu acho que eu vou fazer aquilo agora. Por quê? Porque
agora eu tô com vontade, é a motivação. Tá? É muito assim, às vezes ele fala para você que vai fazer uma coisa e 20 anos depois ele vai fazer aquilo, porque ele precisa dessa motivação para realmente ir atrás e fazer. Ele não vai fazer porque é importante, porque vai trazer alguma coisa para a família, para a sociedade, para o mundo, ele vai fazer porque ele sentiu vontade de. Tá? Então, se você quer fazer um ariano fazer algo com você, desperte a vontade dele. Tá? Isso em todos os sentidos. Não é o que ele ganha, é algo bom, que vai ser gostoso, prazeroso, que desperte aquilo que ele gosta, o que ele procura. Tá? Todo ariano, por mais, né, que não planeje, faça as coisas sem pensar, é empreendedor. Então, arianos que passam, por exemplo, num concurso público e não tem chance de crescimento, eles vão caçar outros concursos, outros cursos que eles possam para ir crescendo. Chegou num ponto que não tem mais opção, ele começa a se transformar numa pessoa extremamente frustrada, porque a alma do Áries é empreender. E detalhe, ariano se dá muito bem sendo seu próprio chefe, tendo seu negócio, vivendo riscos profissionais, fazendo algo que não sabe se vai dar certo, mas com essa certeza que ele tem de que vai dar certo. Isso mexe com a alma dele, traz a sensação de vida. Né? Prendeu o ariano, ou tirou a chance de crescimento, de mudança, você destrói a alma dele, você mina a alma dele que fica presa ali um tempo e em alguma hora ela vai dar um grito e vai se libertar, tá? Inclusive, o ponto, ele tem alguns, todo mundo tem pontos negativos, né? Então, o ponto negativo dele é a impaciência, que a gente já sabe, né? Que todo ariano é impaciente. A violência, que é quando ele explode. Ele chega um momento que ele não aguenta e ele explode. E ele explode, externiza e não gera doenças no corpo físico, porque ele põe para fora, ele explode. E quando ele explode, pode ser de uma forma violenta, agressiva, né? Quem tem ascendente em Áries explode agressivo. Eu tenho Áries na minha casa 7, é o oposto. Do nada, eu atraio pessoas que são agressivas comigo, do nada eu posso responder agressivamente. Porque aonde tem esse signo, é aonde você não aguenta, você explode, porque é um instinto de sobrevivência, é um instinto inconsciente, é um instinto animal que vem junto com essa carga, com essa energia. Tá? Então, é aquela prioridade básica do ser, do eu, é a minha proteção, é a minha sobrevivência. Isso é o motivador fundamental do signo de Áries, tá? E vamos lá. Individualismo. A experiência de Áries nessa vida é a busca e a afirmação do próprio eu. Essa é a experiência de vida. Então, óbvio que ele é individualista. Óbvio que no seu ponto mais negativo, ele não considera o outro. Inclusive, ele tem uma dificuldade real de colocar o outro na equação. Ele tenta, mas é difícil. Um dos maiores crescimentos que o ariano pode fazer de consciência nessa vida é conseguir colocar o outro nas equações. É pensar no outro também. É pensar o que vai ser para o outro. Colocar o outro nas suas programações, nos seus projetos. Isso é fundamental, importantíssimo. Né? E um dos pontos mais sombra é o egoísmo, né? Que ele pensa nele. Ele faz por ele vai fazer o que é melhor para ele. Mas é porque a experiência de quem nasce nesse signo é essa. Qual é a chave dessa vida? Ele precisa amadurecer, evoluir. Ai, preciso de um gole, peraí. O Ares veio nessa vida para passar pelos processos da juventude, da individualização, do ego, do eu, do meu poder, da minha força, e depois amadurecendo, compreendendo
que a vida não é exatamente só como a gente quer, que a gente precisa de outras pessoas na nossa vida, que as outras pessoas também têm seus desejos, seus medos, suas vontades, seus projetos. Depois, a pacificação, aprender a ter mais paciência, mais tranquilidade, ouvir o outro, levar em consideração o que o outro falou, aceitar que aquilo que quem falou, quem indicou foi o outro e não é uma coisa que apareceu na mente dele. Esses são os pontos muito fortes de amadurecimento necessários para a área. Ele precisa também, gente, se libertar do processo de sombra muito forte que ele tem. Obsessão. Quando ele pensa em algo, ele fica obsessivo naquilo. Ele foca só naquilo, que é só aquilo, e nada mais serve, nada mais, né, indica. Então, essa obsessão. Ele precisa trabalhar essa obsessão. Ele precisa trabalhar a falta de tato para lidar com as pessoas. Precisa aprender a lidar melhor com as pessoas. Precisa se libertar de um aspecto de sempre se irritar profundamente quando não é ouvido, não é reconhecido, não é visto. Tá? E precisa se libertar dessa afirmação do meu eu próprio de uma forma simples, né? De uma forma egóica. Deixa eu ver aqui, minha ex é diária, não quer dar certo comigo, eu sou muito calma. Ela era muito acelerada, e a Ares é muito acelerado. Não tente dizer que vai dar certo com câncer. Desculpe a brincadeira, mas é verdade. Não, são elementos bem opostos, né? Fogo com água, é difícil, né? Ou fogo faz a água evaporar, ou a água acaba com fogo, Francisco. Qual signo? Cheguei agora, Lili. Tô falando de Ares, né? Ele já falou ali. Então, Ares, esses são os aspectos fundamentais, né? Eu acho que, indiscutivelmente, você prestar atenção sobre isso, se você for um ariano, você consegue entender quais são os seus grandes desafios para aprendizado, para evolução, para crescimento. E se você é uma pessoa de um outro signo, mas está lidando com um ariano em algum aspecto, se você entende como ele é, entende esse processo, você consegue muito bem acertar sua relação com essa pessoa. Você já sabe o que esperar. Você já tem ideia de como ela vai agir. É a essência dela e aí você fica tranquilo, né? Eu acho que o ponto mais incrível de você entender o signo de uma outra pessoa é você conseguir parar de achar que a pessoa está fazendo aquilo com você, né? Parar de levar para o pessoal, entender que a pessoa está agindo daquele jeito porque ela é daquele jeito, tá? Então eu acho que isso é fundamental. Vou falar também sobre Touro. Adoro arianos como amigos. Sou Capricórnio, ascendente Capricórnio, Lua em Sagitário. Né? A Áries traz para você aquilo que você busca, né? Gosta. É o elemento fogo, né? Assim, ela é terra, bastante terra, elemento fogo aqui. Gente, Touro. Ai, Touro, quando eu tava fazendo a listagem, eu dei risada. Eu falei, ai, nem vou falar nada pra Morgana que eu tô fazendo Touro. Ela sentou, não aguentou, olhou. Mãe, não é meu signo? Eu falei, é. Mãe, então eu vou ficar aqui pra ver. Ai, eu tinha certeza. Taurinos. O taurino é do elemento terra, o primeiro signo do elemento terra. O elemento terra, ele fala sobre estrutura, né? A gente vive na terra, a gente constrói na terra, a gente planta na terra. A terra pode ser árida ou pode ser muito fértil. A terra é a base. Olha, a gente está começando a chegar uma chuva de vento aqui, tá? Então, eu já estou avisando aqui para ver como é que vai ficar a nossa internet. E sem a terra, nós não podemos viver. Tudo que existe no nosso planeta precisa
da Terra. Nós vivemos não só no planeta Terra, mas a vida é baseada na Terra. O alimento vem da Terra, a nutrição vem da Terra. Ah, Pro, vou ter que ir, depois assisto o resto, tem algum compromisso aqui. Fica tranquilo, Francisco, eu também vou falar só mais de touro e depois fica para a próxima live. Fica tranquilo. Hoje eu quis explicar bastante os outros aspectos, mas pode ir. Então é muito interessante a gente entender que o elemento, né, que o elemento do signo de touro é terra, é a base estrutural da vida. Planeta regente de touro é Vênus. É a beleza, é o prazer, são as coisas boas da vida, é o belo, é o bom, bonito e belo. Tá? Então, o touro busca esse processo do bem-estar, da beleza, do prazer, da estrutura na vida. Tudo que o touro mais precisa na vida dele é de continuidade. Você chegar para o taurino e falar assim, vamos assistir esse filme a novo? E vai com você. Tá terminando o filme, ele vai olhar e falar assim, quando será que vai sair o próximo? Como será que vai ser essa história depois? Por quê? Porque o touro, ele busca essa estrutura, o touro taurino busca o eterno. Tá? É muito legal entender isso. Quando você oferece uma amizade para um taurino, o taurino não pensa em conversar com você nesse momento, nesse lugar. Ele já pensa, já te recebe com a ideia de que você vai ficar pro resto da vida na vida dele. Tá? Ele busca a continuidade. Então, por isso que os taurinos são extremamente fiéis, são extremamente leais. Eles realmente investem naquilo que eles estão fazendo, que eles estão buscando. Porque é muito importante para eles que as coisas tenham mais, não só a estrutura, mas que perdurem. E como eles buscam a continuidade, taurino é difícil, né, de mudar, porque ele quer aquela estrutura, segurança. O elemento terra, já no geral, é duro, né, é rígido, tem essa dificuldade. Todos os signos desse elemento têm essa dificuldade real de mudança. Mas, em contrapartida, como ele quer essa continuidade, ele quer que a coisa perdure, ele tem essa viabilidade de se adaptando e de mudando. Como é que eu faço um taurino mudar? Mostrando para ele que essa mudança, essa adaptação vai trazer a estrutura, a continuidade, né? o manter aquilo, ou aquelas pessoas, ou aquele trabalho, aquela situação na vida dele. Quando o taurino percebe que algo é bom para ele tem vontade de manter aquilo. Isso é a maior chave para você lidar com um taurino. E se você é um taurino, entenda que você só vai focar e só vai fazer algo, e só vai dar importância para algo na sua vida, se realmente você olhar e falar, isso é bom para mim. Isso é algo que me traz prazer, felicidade, satisfação. Você precisa dessa sensação. Não é de motivação, é dessa sensação. Para que você, então, siga por algum caminho. O taurino sempre precisa de estrutura. Ele precisa da estrutura. Então, um relacionamento estruturado, uma família estruturada, um trabalho com segurança, estrutura. Ele já é o oposto de Áries. Ele, na verdade, é aquele que vem e termina o trabalho de Áries. Estrutura o trabalho de Áries. O Áries tem a ideia, tem aquela criatividade, fala, vamos fazer isso, vamos. Começa a fazer, é o touro que vem depois e cria o corpo. Manifesta, faz acontecer. E não se engane, o taurino, quando está fazendo alguma coisa, é super criativo. Ele adora lidar com isso, ele adora produzir, ele adora materializar, realizar. De verdade. Então, eles são importantíssimos, porque eles materializam. E detalhe, o taurino tem uma facilidade enorme de realizar, de
pegar ideias e transformar aquilo em real. Olha que interessante. E é legal quando você conhece um taurino, porque a minha filha fala, vamos fazer tal coisa amanhã? Eu falo, vamos fazer amanhã. Ela fala, não, vou fazer agora. E ela senta lá e fica até fazer. Inclusive, eles são teimosos, eles ficam, são resilientes, persistentes, eles vão. Né? O taurino, ele vai, faz aquilo até o extremo do cansaço dele. O taurino se dedica de corpo e alma, ele perde noção de tempo e de espaço, ele se mergulha naquilo e ele faz, ele vai até fazer, até os limites do cansaço dele. Ele transpassa os próprios limites, tá? Então é interessante saber disso. E pasmem, todo taurino busca mesmo sossego, tranquilidade, preservação. A preservação em todos os sentidos. Que sentido? Ele tenta preservar aquilo que existe. Ele tenta trazer a paz. Ele tenta tirar qualquer coisa que esteja no âmbito do agitado, do difícil, do problemático, para um estado mais tranquilo, um estado mais sossego, um estado mais equilibrado, um estado onde as coisas são melhores, são mais bonitas. Deve ser inclusive minha taurina que está batendo aqui em cima, fazendo alguma coisa. Touro tem energia de criação. Signo de todo taurino, ele pode realizar, é a natureza dele, criar, realizar, materializar, condensar a realidade. Então, se você tem um projeto na sua vida e você precisa fazer aquele projeto se transformar em realidade, tenha um parceiro, um profissional para trabalhar com você do signo de touro. Eles literalmente vão fazer aquilo acontecer. Tá? Eles vão dar a estrutura mesmo. Tá? Por isso que eles ficam tanto tempo em alguma coisa, por isso que eles não saem daquilo e se mantêm naquela realidade, naquele pensamento, naquela certeza. Porque a energia dele é pegar tudo que ele tem para materializar, para realizar, para transformar aquilo em realidade. Olha que interessante. Ele busca e sempre cria a estabilidade. E pasmem, os taurinos podem trazer equilíbrio. Os taurinos podem trazer o equilíbrio entre as diferenças. Eles buscam isso o tempo inteiro. Eles fazem de tudo para conseguir pôr tudo em equilíbrio. Pessoas, situações, tudo. Ele é tranquilo, super tranquilo para lidar com isso. Ele consegue parar e falar. Eu digo assim que o taurino é um grande pacificador. Porque ele literalmente tem toda a paciência do mundo de chegar, pegar uma pessoa e outra fala, mas espera aí, vamos parar com isso, vamos fazer assim, olha, você está agindo dessa forma, você está do outro, então vamos resolver isso daqui, vamos fazer desse jeito. Isso é o taurino. E quando ele está ali, ele realmente está olhando e observando todos os lados. Ele está entendendo as pessoas que estão ali envolvidas. Ele está vendo todas as possibilidades da situação. Ele tem uma inteligência enorme, tá? Taurinos são muito inteligentes, todos, mesmo. Ele consegue ver e analisar e entender vários aspectos das situações, ou todas as pessoas envolvidas. Por isso que ele tem essa chance de trazer o quê? Paz, estrutura, sossego e depois equilibrar, estruturar mesmo. Tá? Então, o taurino, ele tem... Esse é um dos maiores potenciais do touro. E quando o taurino descobre que essa é uma qualidade dele, ele consegue lidar com todas as pessoas e todas as situações da sua vida e vai longe. Eu acho que o segundo ponto mais importante para um taurino aceitar por si mesmo é que você veio nessa vida para realizar, criar. Né? Todo taurino tem a capacidade real de materializar os seus desejos, as suas vontades. Tá? E não é da alma, da essência do taurino a escassez, tá? Não é da experiência de um taurino a escassez. É a abundância mesmo, tá? Isso é legal para quem é de touro saber, isso é importante. Tá?
O touro, quando ele está numa situação, ele precisa assimilar, ele precisa engolir aquilo, ele precisa trazer para dentro de si mesmo, ele pega aquilo que aconteceu no mundo externo e põe para dentro de si mesmo. A gente não fala que o touro fica ruminando o que aconteceu, porque o taurino, ele não consegue, ó, acabou aqui, acabou. Aconteceu isso, ele vai pegar aquilo, aquela experiência, aquela briga, aquela discussão, aquele trauma, seja lá o que for, ele vai pegar e vai trazer para dentro dele. E vai ficar, ó, muito tempo pensando, ruminando, se culpando, julgando, analisando, pensando nele, no outro, no que aconteceu. Isso, infelizmente, acaba trazendo muitas dores, muitos sofrimentos e muitos problemas até de saúde para os taurinos. É importante que você, taurino, aprenda a fazer isso de uma forma mais leve, sem dúvida nenhuma. E também é muito importante que o taurino aprenda a não trazer de uma forma tão profunda para dentro de si mesmo, a ponto de se identificar com aquilo e de sentir, né, as emoções por causa daquilo que ela pôs para dentro de si mesmo e viver aquela emoção e se transformar naquela emoção. Isso é fundamental para o aprendizado do taurino. Falo como mãe de taurina o quanto eu tento, né, nós tentamos aqui ensinar para a nossa taurina, falar assim, ó, não fica com esse sentimento, essa emoção, essa coisa densa dentro de você, solta. Inclusive, acho que uma das maiores aprendizados para a Morgana, que foi esse ano, foi um dia que eu falei, provoquei até ela gritar. Falei, grita, põe para fora, fala. Não fica guardando dentro de você os sentimentos, o que você pensa, o que você tá, né, como é que você tá se sentindo. Põe para fora, grita. E ela, eu falo, grita, põe para fora, minha filha, grita. Grita para mim, não quero, para de falar qualquer coisa, mas grita. Eu fiz ela aprender a gritar por para fora. E tenho trabalhado isso para ela. A gente fala alguma coisa, fala, né? Não fica sem falar nada, fala. Porque o taurino tem isso. Ele põe para dentro dele e ele fica com aquilo, olha. Tanto que o taurino guarda um rancor, tem uma memória, não esquece. Inclusive o taurino, aquilo que ele lê, não esquece nunca. Uma grande enciclopédia de tudo que lê, mas ele guarda para ele não esquece, ele guarda o rancor. Então, se você está lidando com um taurino, qualquer emoção, qualquer vivência que o taurino está passando hoje, o peso, as emoções, os pensamentos que estão rolando dele, não são só do que está acontecendo aqui agora. Toda vez que acontece alguma coisa, imediatamente ele se conecta a todo o peso, todas as dores, todas as emoções de tudo que ele viveu. Porque aquilo não foi curado, liberado, transmutado. Está tudo armazenado. O touro tem, né? O taurino tem uma tendência a armazenar, por isso que os taurinos são prósperos. Normalmente os taurinos têm dinheiro, têm prosperidade, têm abundância financeira, têm bens materiais. Porque a natureza do touro é esse armazenamento. Mas esse armazenamento de memórias, de emoções, de vivências, não é legal. A maior experiência de vida do taurino é aprender o quê? A pôr um fim naquilo que acontece. A viver, trazer, entender, pensar, olhar, analisar, resolver internamente, resolver o que precisa lá fora, soltar. Literalmente soltar, deixar para o passado. Tem taurinos aqui? Fala aqui para mim quem é taurino. O taurino, gente, normalmente ele é muito calmo mesmo, até o momento que ele explode. Ou seja, ele é calmo porque ele vai guardando. Ele não vai ter uma reação. Um taurino que é agressivo e explosivo, ele tem um ascendente em Áries, tá? Ou uma lua em Áries. Porque a natureza do touro é o guardar, é o calmo. É o que eu falo, minha filha não falava nada, ia acumulando. Só que chega uma hora que ele vai explodir. Se ele não explode para o externo, ele implode internamente. Por isso que os taurinos têm muitas doenças. Porque eles implodem muito. Um dos maiores aprendizados do touro é o expor para fora.
É melhor um taurino explosivo do que um taurino implosivo. Um filho é assim, exatamente assim, é. Eu falo que ser pai ou mãe de taurino é um desafio, porque você nunca sabe o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então, ele não sabe, você está falando, está fazendo, ele está vivendo experiências, ele não vai te contar, né, Thelma? É uma experiência profunda, é uma experiência de dedicação, porque você tem que ir. Ele não traz para você. Você vai ter que ir cutucar e achar, porque é complicado, né? Então vamos lá. O taurino tem um real problema em expressar. A expressar os sentimentos, expressar as emoções, as vontades, tem dificuldade. E às vezes ele tem uma dificuldade tão grande que mas quando ele expressa de uma forma que elimina a vontade do outro de fazer aquilo que ele quer. Ou ele dispara no outro, ele expressa, né, de uma forma explosiva, ele dispara no outro que é a reação negativa. Tá? Então, nada, não conta nada, né? Então, é difícil, ele tem que aprender a falar, a contar, naturalmente. Esse é um dos maiores desafios para o taurino, porque dói para ele, é antinatural. A alma dele é sempre essa retração. Taurinos normalmente tiveram encarnações anteriores onde eles foram monásticos, foram sadhus, foram ascetas, foram seres que viviam isolados, ficaram uma vida em estudo, em silêncio, sabe? É muito interessante. Não tem um taurino que eu conheci na minha vida que não teve pelo menos uma encarnação assim muito forte. Eles têm dificuldade disso. E o taurino, as pessoas que vieram no signo de touro viveram também muitas vidas de repreensão. Viveram muita repressão. Então é difícil para eles. Isso faz parte, por isso que eles são de touro. Tá? E é por isso que a gente, agora nessa encarnação, que nós temos que melhorar, se nos desenvolvermos, nós temos que desenvolver essa liberação. E para nós aí, que temos taurinos próximos de nós, temos que ajudá-los nesse sentido, tá? Tudo que acontece na vida dele, ele precisa engolir, devorar, segurar. O que ele não sabe fazer? Expelir. Tá? Grande lição de vida. Isso eu vou bater várias vezes. Todo taurino tem estabilidade financeira. E ele nunca vai ficar sem dinheiro. Ele nunca vai ficar sem emprego. Não é da natureza. Ele sempre vai ter estabilidade. Ele programa, ele sabe, ele conta. Se ele não tiver, ele vai atrás para ter. Minha filha começou a fazer pulseirinhas esse ano para vender, foi atrás do dinheiro dela, começou a vender pulseirinhas. Achei sensacional. 7 anos, para mim foi uma emoção. A maior emoção da minha vida foi ganhar um presente de Dia das Mães comprado, né, por uma criança de 7 anos com o dinheiro dela. O trabalho dela, que ela quis fazer pulseira. Ninguém falou, mas eu acho fundamental, né? Eu acho importantíssimo criar a ideia de você trabalhar. Mas foi ela. Foi ela que viu que queria fazer pulseirinha e falou que eu fazia e ia vender. Então, assim, é sensacional essa energia do touro. O touro tem uma boa relação com o dinheiro, tá? O touro tem uma boa capacidade de fazer dinheiro. O touro sempre vai ter estrutura e estabilidade. O touro sempre vai ter. Né? O touro nunca vai passar um apertado. E se ele estiver passando uma situação apertada na vida dele, ele tem aí um lastro grande para ajudá-lo nessa situação apertada. Tá? Isso é da natureza. É um signo muito próspero. Uma real capacidade de lidar com finanças e com dinheiro. Inclusive, uma das vocações naturais de touro é trabalhar com finanças, né? Comércio, finanças, construção, materialização, projeto. Tá? Isso faz muito, tem muito a ver com a energia dele. Lados negativos de touro. Estagnação. Ele fica, lembra que ele gosta de estrutura, então ele fica estagnado e parado, demora para mudar. Já falei isso antes. Touro,
infelizmente, é materialista. Pensa muito na matéria, pensa muito no dinheiro, se perde muito nisso. Muitas vezes foca mais na matéria do que no espiritual. É complicado para um taurino. Tá? Então, tem muitos taurinos que buscam espiritualidade, sim, que são evoluídos. Tá? Mas ele precisa encontrar o equilíbrio entre matéria e espírito. Isso é fundamental. Tá? Isso é uma grande lição de vida do touro. Porque ou ele fica muito na matéria ou ele vai muito para o espiritual. Né? Tudo que acontece na vida física, na materialidade, mexe muito com a mente, com a consciência, com a inconsciência, com sentimentos do touro. Então ele precisa conseguir transcender mais essas, né, essas amarras da matéria, a segurança, né, e soltar mais, ser mais livre, acreditar que a vida é mais fluida, mais leve, mais colorida, tem outras dimensões que não necessariamente você precisa abandonar a dimensão material para viver outras dimensões. É o contrário. Né? Você tem que ter essa estrutura, acreditar na estrutura e voar longe, tá? Isso aí é um grande processo de aprendizado do touro. Touro, na sua sombra, é egoísta e pão duro, né? Assim, é interessante isso, né? Mas é o egoísmo, é a individualidade, é o não querer, na sombra, é não querer investir, não querer emprestar, não querer ajudar. Ele sempre tem qual é a ideia dele? É porque ele não vai deixar faltar, e dentro da programação dele, do que ele precisa de ter estrutura, ele não vai dar. Tá? Eu acho isso bem legal. A vida do taurino é baseada na procura da beleza, da satisfação, do prazer, gente. Isso é importante para o taurino. Tá? Ele veio para buscar isso. O taurino tem que viver o prazer, a satisfação, a beleza. O taurino precisa daquilo que brilha, que é colorido, que faz sentido, que enche os olhos. Tá? Isso é importante mesmo. Faz ele ficar feliz, isso é importante. Lembra que eu falei que teve vidas muito duras? Precisa viver isso, precisa viver esse processo da matéria mesmo, tá? Seu filho é taurino. E assim, todo taurino é obstinado, é resistente, é resiliente, é determinado, gente. É muito legal, uma qualidade incrível. Qual a maior lição de vida de um taurino? Aprender que nada é eterno. Aceitar o fluxo do movimento, começo, meio e fim, abertura para o novo. Prazo de validade. Eu vejo minha filha, ela nunca quer ir embora, ela nunca quer terminar nada, quer que tudo aquilo seja eterno para sempre. É muito interessante. Meu marido tem ascendente em touro. Assim, é o maior aprendizado de vida do touro. Né? Sair dessa. Aceitar mais o fluxo. Abrir mais nesse sentido, tá? É aceitar o movimento da vida. É aprender a mudar e aceitar mudanças. Aí esse é o ponto, ó. A Eliane tem touro no ascendente do marido e um filho taurino. Vixe, conta aí, Eliane. Não é impressionante a dificuldade para mudar e de aceitar a mudança? Nossa, essa coisa é difícil para o taurino. É um grande aprendizado de vida. Outro ponto muito importante para o taurino, para a mudança também, porque é parar de trabalhar até exaustão, é aprender a colocar limites. Né, viver a vida em todos os setores, porque quando ele foca em alguma coisa, ele foca só naquilo, ele vai até transpassar a exaustão, principalmente se a gente está falando de um projeto profissional e financeiro, ele precisa aprender, até porque a família para touro é muito importante. Só que se ele estiver envolvido num projeto profissional, ele deixa de viver a estrutura familiar e vive aquilo. E aí, aquilo, os outros setores, as outras situações que trazem segurança e estabilidade para o taurino, podem sofrer consequências. Né? Então, é importante ele aprender a pôr limites para deixar para fazer mais no dia seguinte. Olha que legal. Né? Saber que depois tem mais. Não precisa fazer e viver tudo de uma vez só. Depois tem mais. O taurino prefere fazer ao invés de pensar sobre. Tá? Isso não é um defeito.
Ele prefere fazer do que ficar pensando, isso é importante. Tem outros signos que pensam bastante e que não fazem. O taurino vai e faz. Tá? Ele literalmente é o touro, né? Pau para toda obra é o touro. Né? Ele vai mesmo. E, gente, os taurinos são amorosos, são amorosos. Nossa, amam profundamente. São possessivos e ciumentos, sim. São leais, são fiéis, são sensuais, tá? Então, não se engane. O taurino é dominador, sim. Tá? Inclusive, eu acho que eu encerro a live de hoje falando uma coisa de touro que eu acho que é incrível. Eu aprendi na vivência, tive taurinos a minha vida inteira próximos de mim. Touro determina que aquilo é dele, que aquela pessoa é dele. E ele toma posse. E ele tem ciúmes. E ele quer preservar. Ele faz de tudo para preservar. E ele briga ferozmente para preservar aquilo que é dele. Então, quando aquilo ou alguém é de um touro, é dele. Tá? Para mim, por exemplo, que sou libriana, pertencer a uma taurina é uma experiência assim intensa, porque é um pertencimento profundo, onde você faz parte de mim, do meu ser e da minha vida, e o taurino esquece até, né, que o outro precisa ter a vida dele, os desejos, as vontades, as liberdades, porque como é você importante para o touro, ele tem aqui, ele põe aquela cerca ao seu redor para proteger você, porque você é dele, faz parte dele. Então é muito legal entender isso. Gente, semana que vem, como eu já falei bastante sobre o que é esse processo da astrologia hoje, expliquei essa coisa do Sol. Semana que vem falo de mais signos. Né? A intenção é ficar aí entre 1h30, mais ou menos 1h30 falando. Vocês podem depois no vídeo perguntar, falar, né, dizer alguma coisa. Mas eu quero dar esse parecer e depois eu prometo que eu gravo os videozinhos menores. Eu vou aprender com a Carol. Carol Leite vai me ensinar a fazer os capítulos, né, Carol Leite? Vai me ensinar a fazer os capítulos aqui para ficar mais fácil. Desejo a todos vocês uma deliciosa semana. Eu acho que essa semana aí promete ser uma semana onde muito da energia vai mudar, muitas coisas boas estão entrando energeticamente, tá? Deixo para todos um grande beijo, para o pessoal do Clube de Membros do Consciente Praticante até quinta-feira, né, na nossa live. E lógico, para quem não faz parte do Clube de Membros do meu canal do YouTube, clique aqui embaixo em Seja Membro, faça assinatura no canal, tem 3 tipos de assinatura, tem conteúdos exclusivos, tem assinaturas aí que vocês participam de palestras e meditações exclusivas semanais comigo, que valem muito a pena. E o pessoal do Consciente Praticante faz meditações semanais comigo, que são os meus trabalhos de meditação, de espiritualidade, de mediunidade, de consciência, que são um nível aí muito profundo de desenvolvimento pessoal. Quem entra, adora. Ninguém sai, né? Entra lá e fica. Um grande beijo, gente. Gratidão. Namastê.